Portanto, vamos ler Jeremias capítulo 29. Se você puder, quiser manter a sua Bíblia aberta, sempre é muito bom, porque nós estaremos recorrendo a ela, ok? Versículo 1 do capítulo 29. E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para Babilônia. Versículo 4, o que está aí nessa carta, ok? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. O que ele está dizendo? Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos vis transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, e nem os vossos adivinhos, e nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Deus, torna cativo todo o nosso entendimento, a tua palavra, em nome de Jesus. Nós estamos, a partir de amanhã, há 11 dias de um dia muito especial para a nossa nação, muito relevante, que é o dia das nossas eleições. É verdade que todas as vezes em que nós conversamos a respeito de eleição, a respeito de política, você enfrenta um sério problema no contexto de cristão. Porque quando você fala de política, você tem aqueles que falam bem assim: política não se discute. Aí você tem o desafio de nós vivermos um equilíbrio. Porque você tem aquele irmão que assim, ele toma partido de unhas e dentes. Ele toma partido de unhas e dentes e assim, ele elege um seu candidato lá, e qualquer um que contrariar ele ou que contrariar ela, ele vira uma fera, ele vira um anaconda. Você conhece alguém que ficou de mal por causa de política? Você conhece isso ou não?
Tem gente que perde a cabeça quando chega em tempos de eleições. Mas, em contrapartida, você tem também aqueles que dizem assim, olha, eu não quero... Ontem eu estava com a minha esposa em um determinado lugar, estava passando um horário eleitoral, e ouvi um homem falando assim, quando eu ouço aqui, me dá náusea. Me dá náusea. E eu pensando assim, a gente... Parece que existem algumas realidades no nosso entendimento a respeito do mundo que a gente parece que nós estamos alienados. Parece que política é algo assim, parece que é um veneno. Sabemos e reconhecemos que o histórico da nossa nação é algo bem complexo, mas nós precisamos arrumar a nossa mente, a gente precisa arrumar o nosso entendimento a respeito desse contexto. Por isso que hoje nós estaremos falando sobre cidadania e integridade. Porque a sua integridade não tem a ver apenas com a sua espiritualidade. A sua integridade não tem a ver apenas a sua relação pessoal. A sua integridade tem muito a ver com o mundo em que você está vivendo. Tem muito a ver com o seu jeito de viver a vida e de responder à vida. Esse texto que nós lemos é um texto que nos ajudará a lançar luz nesse contexto em que nós estamos vivendo. Porque Jeremias é um livro que vai ser escrito, especialmente o capítulo 29, para aqueles que estão cativos. Eles estão cativos na Babilônia, e quando eles chegam na Babilônia, eles entram numa depressão, porque o judeu é muito nacionalista. O judeu é muito mais, talvez, do que qualquer outra nação. Eles vivem a sua nacionalidade com muita paixão. E agora, esse povo já não estava mais na sua terra. Esse povo havia sido transportado para um reino pagão, a saber, a Babilônia. É bem verdade que somos sabedores de que esse tempo foi um corretivo de Deus para esta nação que há muito tempo havia desobedecido princípios. Deus é assim, Deus toma medidas corretivas para aqueles que Ele ama. Essa nação está lá, e quando eles chegam na Babilônia, eles são tomados por um jeito, por uma mentalidade, dizendo assim, olha, estamos em terras estranhas, então assim, ninguém trabalha, ninguém casa nessa terra, ninguém constrói nada, porque Deus vai nos tirar dessa terra em breve, e o nosso compromisso é com Jerusalém, aquela terra que Nabucodonosor destruiu. O nosso compromisso é com Israel. Nós não vamos fazer nada na Babilônia. E então Deus levanta Jeremias dizendo, gente, vocês precisam tomar uma atitude, vocês precisam renovar o vosso entendimento. E eu encontro pelo menos 3 coisas aqui que vai nos ajudar a viver esse tempo em que nós estamos vivendo um contexto de pré-eleições no nosso país. A primeira lição é de que nós não podemos ser omissos ou indiferentes diante das injustiças sociais em nome de uma escatologia escapista. Os judeus, os hebreus estavam dizendo assim, olha, nós não vamos fazer nada, sabe por quê? Porque essa aqui não é a nossa terra. Não é a nossa terra, e daqui a poucos dias nós seremos transportados para Jerusalém. Portanto, que Babilônia se explode. Aliás, Babilônia é contra nós. Aliás, Babilônia é inimiga nossa. Portanto, vamos aguardar Deus nos tirar daqui e que Babilônia sofra, que Babilônia vai de mal a pior, porque afinal ela é contra nós. Aí de repente vem o profeta e disse, gente, vocês não estão entendendo. O tempo em que vocês ficarão aí, vocês não podem ser omissos e vocês não podem ser indiferentes. Vocês precisam plantar. Vocês precisam edificar. Vocês não podem ficar inertes diante de uma Babilônia diante de vocês.
Não é pelo fato de que Deus vai tirar vocês dessa terra, que vocês vão ficar inertes, indiferentes, mumificados diante das realidades de Babilônia. Vocês precisam fazer alguma coisa. E aqui está o nosso desafio. Porque assim, você conhece aquela mentalidade que diz assim: pois é, pastor, Jesus está voltando. E o texto fala de que as coisas vão piorar. Então, para quê? Para que tomar as causas sociais? Para que, pastor, se tem de cumprir as Escrituras? Você já ouviu alguém falar assim ou não? Escatologia escapista. Sabe o que é escatologia escapista? Escatologia fala de tratado das últimas coisas. É mais ou menos assim: pastor, tem de piorar mesmo. Tem de piorar e eu não vejo a hora de Jesus voltar. Porque Jesus vai voltar e esse mundo vai se ver. Eu não vejo a hora de Jesus voltar, porque o juízo vai acabar com esse povo que não gosta da gente. Aí ele almeja Jesus voltar, não é por amor a Jesus, não é porque ele quer conhecer a face dourada de Jesus, não, ele deseja Jesus voltar como se fosse um escape diante das injustiças em que ele está vivendo aqui. Não, as Escrituras nunca veio nos ensinar uma irresponsabilidade em nosso tempo. É verdade de que nós precisamos manter a nossa mente no céu. É verdade que nós devemos aguardar a tão maravilhosa vinda do Senhor Jesus Cristo. É verdade que o nosso coração precisa queimar. No entanto, enquanto Ele não vem, você é chamado a viver a sua cidadania com responsabilidade. E isso passa em várias coisas, como por exemplo, a sua honestidade no estacionamento. Quem aqui já ficou tentado, você está atrasado, mas você precisa passar no mercado, aí você entra no mercado, os estacionamentos estão lá, todo cheio, mas tem lá a vaga do idoso, a vaga lá do deficiente, que está lá dizendo, vem, 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 e você é tentado em estacionar. Quem já foi tentado de estacionar lá? E quem que já estacionou? Graças a Deus eu fui liberto disso, hoje não mais. Mas já cansei de estacionar na vaga indevida. A nossa integridade, a nossa cidadania na integridade, ou a nossa integridade na cidadania passa por isso também. Não há dúvida de você fazer a sua declaração de imposto de renda e etc, etc, etc. Mas existe uma responsabilidade que essa é inegociável. As outras também. Mas essa tem um peso que é de votar. Você como cristão, você precisa pensar no reino de Deus. Você como cristão precisa sim almejar a vida eterna. Você precisa almejar o novo céu e a nova terra. Porém, você não pode ser omisso e indiferente às questões sociais do nosso país. Pastor, eu não gosto de política, eu não suporto ninguém falar de política. Eu vou até votar nulo, eu vou até votar em branco. Pois bem, você não gosta de falar de política, você vai votar em branco, você vai votar em nulo, espero que você não faça isso, mas você será governado por quem gosta. Então, assim, a sua omissão não contribui, não coopera para que as injustiças sociais sejam tratadas. Então, nós não podemos ser omissos, nós não podemos ficar indiferentes, nós corremos um grande risco. Por quê? Porque foi se pregado muito de que nós devemos nos separar do mundo. E nós entendemos que esse texto fala que nós precisamos literalmente ficarmos alienados do que está acontecendo no mundo. Então tem gente que ele não tem a mínima, mas a mínima noção do que está acontecendo fora dessa caixa chamada templo. Ele não tem a mínima noção do que está acontecendo no ambiente educacional da nossa nação, do que está sendo
tramitado nas nossas leis, lá no nosso legislativo. Ele não tem noção do que está acontecendo por detrás das cortinas da nossa sociedade. E às vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. É verdade de que repousa sobre o fim dos tempos uma profecia de tempos trabalhosos? É verdade. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que chamou os seus empregados e diz assim: olha, eu vou viajar, mas aqui está a minha vinha. Cuide dela para quando eu voltar, ela esteja bem. Quem é responsável em cuidar dessa vinha? Quem é responsável em cuidar dessa vinha não é o ímpio, somos nós. E aqui nós falhamos durante muito tempo, aonde que dizia de que crente não poderia se envolver com política. Então o que aconteceu? Então os ímpios assumiram os maiores espaços do executivo, do legislativo e do judiciário. E quando nós acordamos, nós estamos acordando quase que tarde demais. Por quê? Porque nós fomos omissos. Nós estávamos dizendo como os judeus aqui: ó, não, Deus vai nos tirar daqui, deixa a Babilônia para lá. Não, vocês precisam edificar, vocês precisam plantar, vocês precisam comer aqui, vocês precisam fazer algo aqui, vocês não podem ficar inertes, vocês não podem ficar indiferentes. Vocês precisam assumir. E então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu convido a você a orar pelas nossas crianças sempre. Ora pelos nossos adolescentes sempre. Quando você vê uma criança, pare e ore por ele. Geralmente, quando eu vejo alguém assim, eu gosto de orar. E eu sempre faço uma pergunta para as crianças. Você fala assim: o que você quer ser quando crescer? E teve uma que diz assim: eu quero ser grande. Fala: bruto. Eu digo assim: o que você quer ser quando crescer? Eles falam: eu quero ser médico, eu quero ser doutor. Outros falam: eu quero ser pastor. Eu disse: não, vem cá, deixa eu orar por você. A gente precisa orar para que as nossas crianças, os nossos adolescentes sintam inspiração para serem grandes homens e grandes mulheres nos setores que formam leis da nossa nação. Nós precisamos orar para que a nossa igreja levante-se magistrados, pessoas que são decisivas. Por exemplo, hoje no STF nós não temos ninguém de confissão cristã. Nós não temos ninguém. Você pode escolher a dedo os desembargadores dessa nação que teme ao Senhor como filho de Deus. Nós precisamos orar para que esta geração que está emergindo seja uma geração que possa entender de que é possível ser como um José, que entrou lá no Egito e salvou o seu tempo. É possível ser como um Daniel, que estava entre a corte, mas não se corrompeu. É possível ser como uma Esther, que não foi negligente em entender o propósito pela qual ela estava na corte. Você precisa orar pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, que eles entendam que eles precisam ser formadores de opiniões e que lá eles consigam estabelecer o reino de Deus com equilíbrio e com majestade que glorifica o nome do Senhor. Você entende? Diga amém. Segundo lugar, servir a nação com atos de bondade. Percebe? Deus está dizendo: vocês precisam construir, façam novas construções, plantam jardins, deixa a Babilônia mais florida. Busque, procurai a paz da cidade. Versículo 7. Nós precisamos ser promotores da paz. Então eu vou te dar um conselho. Toda vez que você vê um crente murmurando contra a nação, vê se você tem a coragem de repreender ele com educação. Você, meu irmão, crente não murmura contra a nação. Crente abençoa a nação. Irmão, a gente tem uma facilidade de falar que essa nação está uma M. É que essa nação não presta. É que essa nação vai de mal a pior.
pelo amor de Jesus Cristo, será que não tem uma palavra abençoadora para nós ministrar sobre essa nação? Porque se essas palavras não sair dos lábios da igreja, você acha que vai sair da onde? Se nós que somos filhos de Deus, que entendemos de que Deus é soberano na terra, de que Deus é soberano na história, de que todas as coisas foram criadas por Deus, nele, por Ele e para Ele, se nós que temos a luz do Evangelho, se nós que nascemos de novo e temos a mente de Cristo, se ao olhar para a nossa nação, a gente só encontra razões para praguejar, então não tem mais jeito para a nossa nação. Então não tem mais esperança para a nossa nação. Porque o único homem, o único povo iluminado para reverter esta situação com sabedoria, com prudência, compromisso é a igreja. E só sair dos nossos lábios: a coisa está feia. Só sair isso da nossa boca. Não, aí aqueles que vão para o exterior, ou aqueles que assistem filmes e falam: meu Deus, eu quero ir para lá. Nada contra. Eu penso que Deus tem planos para as pessoas fora do nosso país. Claro que Deus tem. Deus tem. Conheço muitos amigos que foram para o exterior e Deus abençoou, era da vontade de Deus. E eu sei também que a nossa nação vive um tempo tenso. Nós sabemos que o histórico da nossa nação, uma nação que foi colonizada por escravos. Portugal fez do Brasil como se fosse assim, a desova das piores espécies de Portugal, trazia para o Brasil. O Brasil nasce, o Brasil vai ser desenvolvido nessa mentalidade de comércio, de escravidão. Já se passaram mais de 500 anos e nós ainda não nos livramos dessa cultura, mas tem jeito. Essa nação tem um povo abençoado e abençoador, e eu creio que um tempo novo está a caminho desta nação. Eu creio que depender de mim, esta nação vai melhorar. Sirva a nação cuidando da criação, sirva a nação cumprindo com seus compromissos, sirva a nação sendo um bom condutor, sirva a nação com seus atos de bondade. Mas no versículo 7, o texto fala: orai por ela. Então pense em um povo que não queria nem saber de Babilônia. Pensa no povo que queria: eu quero que Deus me tire de Babilônia. E de repente o profeta diz: gente, vocês precisam deixar Babilônia mais bonita. Pode plantar jardins, pode edificar casas, podem casar. Os seus filhos cresçam e encoraja eles a casarem. E assim, busque a paz, promovam a paz. E orem pela nação. Ore pela nação. E aqui eu vejo um exercício sacerdotal de intercessão pela nossa nação. Preste atenção nesse vídeo e eu já retorno com vocês. Sofreu. Vamos lá. Após a guerra, a Coreia sofreu quase 20 anos na maior miséria. Coreia do Sul. 80% da nação eram favelados. Tudo destruído. Tudo destruído. E sem trabalho, sem comida. E há um ditado coreano: 3 dias com fome, todo mundo se torna ladrão e assaltante. A pobreza gera revolta e a revolta produz a violência. Então os 3% de cristãos começaram a acordar às 4:30 da manhã, ia às igrejas às 5 da manhã, interceder pela nação. Porque nós sabemos, cristãos, temos autoridade sobre a nação. A gente não pode culpar só os políticos, não. A Bíblia fala sobre que nós devemos orar pelos reis e eminentes, que quer dizer os políticos, mesmo que eles são incrédulos, porque nós temos a autoridade na boca, para dar discernimento a eles
para ter o país calmo, paz social. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2:2, devemos orar, interceder pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E hoje a Coreia tem milhares, acho que não sei a quantidade, é onde tem mais igrejas no mundo e maiores igrejas evangélicas do mundo. Todos acordam 4:30, todas as igrejas têm culto da madrugada, oração fervorosa após 30 minutos da pregação da palavra, por 1 hora, 2 horas. Quem trabalha ora por 30 minutos vai embora. Mas 365 dias por ano, não há nenhuma igreja na Coreia do Sul que não faça oração da madrugada, sabia? E eu levo 2 grupos, 2 vezes por ano, já faz 6 anos, todo ano estou levando pastores brasileiros, líderes cristãos para a Coreia. Deus me colocou como ponte Brasil-Coreia, porque tudo que eu acho de bom da Coreia eu trago para o Brasil. Deus sabe da cor do meu coração, verde e amarelo, apesar da minha cara assim oriental, mas Ele me investiu de autoridade para eu falar disso para vocês. Amém? O Brasil, com agora 200 milhões de habitantes, 45 milhões vivem na pobreza. Por causa que Ele me investiu da autoridade, vou falar um pouquinho. Comunidade carente ou favelados do Brasil. Então a Coreia tentou tantos projetos, mas de todos deu um projeto certo, por causa da oração, intercessão dos cristãos. Nós sempre, quando oramos em primeiro lugar para a nação. Vocês fazem isso também? E por último, por minhas coisas, por meu filho, minha saúde, por último. Primeira coisa é para a nação. Vocês fazem isso? Vai mudar a mentalidade os políticos brasileiros. Eles vão ficar políticos tementes. É o que os coreanos fizeram. Eram todos incrédulos, os presidentes, senadores, deputados. Mas por causa da intercessão dos cristãos, eles tiveram o discernimento, sabedoria. E mudou. Quarto país mais pobre do mundo, que era a Coreia do Sul nos anos 60 e 70, em 2 décadas, somente em 20 anos, tornou para a 12ª potência mundial que é hoje. E a oração da madrugada, eu faço questão de falar. Você tem aqui uma reportagem de Zimbábue, isso foi do ano passado, Zimbábue, como a oração derrotou a ditadura mais longa do mundo. O maior opositor do presidente, no caso do ditador, no poder há 37 anos, era um pastor que convocou a nação de Zimbábue a enfrentar os poderes através da oração. A gente precisa crer nisso. Nós estamos no mês de setembro encorajando a igreja a orar pelo Brasil, sempre quando você acordar, durante o dia e antes de você dormir. E a gente precisa levar isso a sério. Pastor, só eu orar funciona? Não. Você também precisa tomar outras decisões coerentes e sábias na sua cidadania. Mas você e eu, nós precisamos sim orar mais pelo nosso país. Quarto, exercer o papel profético diante da nação. Assim como a nação era confrontada pelo profeta, a igreja precisa confrontar as injustiças sociais a partir da coerência dentro da lei, mas nós não podemos fazer vistas grossas diante daquilo que está diante de nós. É importante saber, quero deixar aqui agora algo muito mais prático para nós concluirmos e orar. É importante saber, primeiro,
que a mensagem do Evangelho tem implicações para todas as esferas da criação, incluindo as questões políticas. O Evangelho não apenas nos serve para questões celestiais, mas o Evangelho veio nos orientar, nos pautar em diretrizes também em relação a questões políticas. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, porque eu sinto a necessidade de tocar nesse texto, porque vejo muita incoerência ensinada, defendida a partir desse texto de Romanos capítulo 13. Eu vou ler ele, vou estar dando a interpretação dele, e eu sigo então os nossos materiais. Romanos capítulo 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Versículo 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus. A palavra ministro aqui é palavra servo, é diaconia, ok? Para o bem. Mas se fizeste o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. O que acontece? Muita gente pega esse texto e diz assim, está vendo? Deus se chegou lá em cima porque assim, olha, foi Deus que colocou. Porque está escrito que toda autoridade constituída foi por Deus. Mas, gente, não é isso que o texto está dizendo. A autoridade constituída por Deus é aquela autoridade que louva aquilo que você faz bem e corrige aquilo que se faz mal. Isso fala de uma autoridade justa. A autoridade constituída por Deus, segundo o próprio Paulo, é aquela que é justa. Faz o bem, recebe louvor. Faz o bem, eles estão servindo. Faz o mal, portanto, é corrigido, é punido. Qual é a autoridade instituída por Deus? É aquela que é justa. É aquela que levanta a bandeira da equidade, da justiça. Que não há dois pesos e duas medidas. Então, toda liderança que não vive essa justiça, ela não é serva para aqueles que fazem o bem e não pune aqueles que fazem o mal. Essa autoridade não veio de Deus. Ela é impostora. Ela é impostora. Só há autoridade instituída por Deus se essa autoridade for justa. Então você precisa analisar se tal autoridade é de fato serva para aqueles que fazem o bem. Se é serva para aquele que faz o bem, se há louvor, se há recompensa, se há valorização, essa autoridade é de Deus. No entanto, se essa liderança, ela maltrata os que fazem o bem e eleva aqueles que são malignos, não há aprovação de Deus nessa autoridade. Lamentavelmente, a igreja da Alemanha utilizou esse texto para justificar o nazismo logo no seu início. A igreja no apartheid, lamentavelmente, justificou nesse texto para silenciar diante de uma atrocidade que vai ficar indelével na humanidade. O Evangelho nos traz questões sobre isso. O evangelho que a igreja e Estado são esferas distintas. O Evangelho ensina que a igreja e Estado são esferas distintas, igualmente estabelecida por Deus, mas com tarefas diferenciadas na criação. Precisamos lembrar que Deus instituía as autoridades, mas que
delimita a sua esfera de influência. Toda autoridade instituída por Deus, ela tem a sua delimitação. Toda autoridade que vem querer cultuar-se, toda autoridade que vem querer destituir a família, que vem tocar nos valores morais, nos valores éticos, todas essas autoridades não é proveniente de Deus. Todo governo tem a sua limitação. O evangelho está acima das ideologias políticas e não pode, em hipótese alguma, ser confundidas com ela. Pedro diz bem assim: é melhor obedecermos a Deus do que os homens. Então a última palavra é as Escrituras para o povo de Deus. Amém? Como o cristão deve escolher o seu representante político? E eu termino. Primeiro, conheça bem o seu candidato que vai receber o seu voto. Isso aqui eu penso que seja algo bem básico. E, claro, é tão básico que a gente não dá nem bola. Conhecer o histórico. Você hoje tem vários mecanismos para conhecer o histórico do seu candidato. Precisamos fazer isso. Segundo, examine os projetos do candidato para saber se estão de acordo com os do partido pelo qual foi filiado. Aquela ideia que ele é bom já não cola mais. Você precisa pensar, checar, sondar qual é a legenda, quais são os partidos filiados a esta pessoa, porque quando ele chegar lá, ele não vai apenas naquilo que ele acredita, ele precisa cumprir segundo os que os partidos ditarem. Terceiro, se luta contra todas as formas de corrupções. Claro que você precisa checar se é ficha limpa, ok? Levanta a bandeira anticorrupção, aquelas 70 medidas contra a corrupção, é um bom medidor para a gente selecionar em quem nós vamos votar. Quarto, se apoie propostas que defendam a vida e a dignidade do ser humano em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Quinto, verifique qual a proposta, porque assim, quando a gente vai falar sobre isso, nós corremos o risco de limitar o que o nosso candidato deve ser. Ah, ele é cristão? Tá, ele é a favor disso? Então tá bom. Não, um candidato, um político, ele precisa, a sua atuação é muito abrangente. É claro que nós temos aí algumas prioridades, mas precisa pensar na educação, precisa pensar na crise econômica do nosso país, precisa se pensar na violência, na questão da segurança, na saúde. Qual é a proposta para esses quase 13 milhões de desempregados no nosso país? O que esse candidato fala sobre tudo isso? Apoie candidatos comprometidos com propostas e leis que sejam derivadas da lei de Deus, conforme revelada nas Escrituras, pois esta é a fonte última e absoluta da ética social, eclesiástica e pessoal. Não sejamos incoerentes. Muitas vezes a igreja ora para que Deus venha livrar a igreja das perseguições em países comunistas, mas nas eleições votam em candidatos comunistas. Você precisa pensar nisso. Você precisa entender que o comunismo foi um desserviço para a nossa humanidade. Basta você ler um pouco de história e ver o que eles fizeram com a Rússia, o que isso está fazendo na Coreia do Norte, o que isso está fazendo na Venezuela. Só checar para a história e ver. Então não faz sentido nós reunirmos aqui, vamos orar para as igrejas que estão nos países comunistas, mas aqui no nosso país existem filosofias comunistas e a gente vai apoiar elas. A gente precisa não ser incoerente. Segundo, nós oramos pedindo a expansão do evangelho, mas nas eleições nós votamos em candidatos que querem taxar e fechar as nossas igrejas. A gente ora pela família, mas nas eleições nós votamos em candidatos que defendem a sua desconstrução. A gente ora pelos nossos filhos, mas nas eleições nós votamos em candidatos que defendem pedofilia e ideologia de gênero. Nós oramos pela libertação dos drogados, nós contribuímos para o CTV, nós oramos para que Deus liberte os drogados,
mas nas eleições nós votamos em candidatos que querem defender ou que defendem a liberação das drogas. Provérbios diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Igreja, essa noite eu separei para que nós pudéssemos terminar orando por uma consciência de cidadania legítima à luz das Escrituras. Está chegando as nossas eleições e você precisa entender que é algo que você pode e precisa fazer. Você precisa entender de que existe uma conspiração ao nosso país em muitas áreas. Você sabe que no nosso país existe algumas leis que estão sendo propostas para serem aprovadas, que diretamente desconstruirá as nossas famílias. Você sabe que a nossa cidade precisou fazer uma lei municipal para obrigar a comemoração dos dias dos pais e das mães. Vocês são sabedores de que se os nossos legisladores aqui da cidade de Blumenau não entrassem nisso, hoje estaria proibido, seria o dia do cuidador. Existe uma conspiração, existe uma investida na erotização para as nossas crianças, nos planos curriculares comum da educação. Nós temos um diretor aqui, ele me enviou toda a base curricular que está sendo aprovado. Gente, são coisas assustadoras. E qual é o pior? O pior é que a gente não está sabendo de nada disso. A gente não vai nas reuniões escolares, com os pais, com os professores, a gente não participa de nada. A gente só quer igreja, a gente só quer céu, a gente só quer novo céu e nova terra. E o diabo está dançando, o diabo está querendo dominar. Tinha uma música que dizia que está tudo... Vocês estão sabendo, né? Pois é, em nome de Jesus, nós vamos combater isso. Levanta-te na autoridade de Deus. Exerça a sua cidadania com consciência em nome de Jesus. Veja se o seu candidato levanta a bandeira da pró-vida. Da pró-vida. Ele diretamente, explicitamente, ele defende contra o aborto, legalização, ideologia de gênero. Aí, essa semana nós estávamos conversando, gente, nós estamos assim, atrasados demais. Existe pelo menos 70 classificações. Aqui no Brasil, nós só estamos na ideologia de gênero. Essa semana eu estive pesquisando e eu fiquei assim, estarrecido do que está acontecendo por detrás das cortinas. Por detrás das cortinas. O sistema educacional do nosso país. Eu estava aqui lendo o livro do Guilherme Shelby, Educação Sexual para as Crianças nas Escolas, coisa assim assustadora, de professores passar filme pornográfico para ensinar biologia, com toda a aprovação do MEC. Existe muitas realidades de que nós não fazemos noções de tudo isso. E você sabe que no apagar das luzes isso passa pelos nossos legisladores. E nós precisamos de pessoas inteligentes, pessoas com capacidades, pessoas com potenciais para gestar, para administrar, para reger o cargo público, que é anticorrupção, que vai controlar os gastos públicos. Existem vários critérios que você precisa medir. Mas nós precisamos de homens que temem a Deus. Vamos orar para que todo esse sistema socialista, comunista, que quer abraçar o Brasil, que quer erotizar as nossas crianças. Todas as semanas eu recebo alguns vídeos assim assustadores. Hoje eu recebi um vídeo de uma escola em Brasília, 2 professoras pegando uma criança de 5 anos, querendo passar batom no menino à força.
E ele, não, e elas agarram de um lado do outro. Existe uma conspiração satânica contra as nossas crianças. Claro que o país não é só isso, entendo tudo isso, mas nós precisamos estar alertas de que o diabo está indo no ponto naufrágio da nossa nação, que é as nossas famílias. O marxismo cultural, há um livro chamado Eros e Civilização, que é uma das fontes que esses socialistas bebem do marxismo cultural, que você pode ler para você ver o quanto que isso está sendo encarnado e materializado nas nossas escolas. Infelizmente, você vai para as nossas academias, 90% dos professores acadêmicos nas universidades são esquerdopatas, são ateus, são agnósticos e querem formar uma mentalidade dos nossos filhos, que nós estamos orando para entrar nas faculdades, para passar no vestibular. Esses meninos chegam lá e saem de lá totalmente envenenados. Nós precisamos orar para que a nação brasileira entenda de que esse é um dia que Deus deixou para nós. Eu tinha um professor de história que ele dizia que existem duas coisas na vida que nos igualam a todos. A primeira é quando você vai no banheiro fazer o número 2. Todo mundo precisa fazer o número 2. Pode ser rico, pode ser sábio, pode ser inteligente. Todo mundo vai no número 2. Ele diz, a segunda coisa é na urna. Todos nós somos iguais. O voto do magistrado, o voto do leigo tem o mesmo peso, tem o mesmo valor. E nós precisamos orar para que haja uma consciência de cidadania no nosso país. Vocês são sabedores de que muitos são vendidos, se corrompem com coisas tão banais e perdem um privilégio de nós interferirmos na história da nossa nação. Vamos orar? Estejamos em pé em nome de Jesus. E eu quero que você ore pelo Brasil. Vamos terminar o culto de hoje orando pelo Brasil, para que o Senhor Jesus conduza a sua mente, conduza aí o seu coração, para fazer uma escolha inteligente. Pastor, em quem eu voto? Pense nisso do que nós falamos. Pense nas bandeiras em que este ou essa está levantando. E seja coerente, seja sábio, seja inteligente. Em nome de Jesus, eu quero deixar isso aqui publicamente. Não votem branco. Não votem nulo. Você precisa ser ativo, você não pode ser indiferente. Você não pode ser omisso na tua cidadania. Edificam, plantam jardins. Não fica inerte, faça alguma coisa. Sirva a sua nação. Ore pela sua nação. Olha o que Deus fez com a Coreia do Sul. Olha o que Deus fez pela Coreia do Sul. Se você tem falado mal do país, pede perdão para Deus essa noite. Se da sua boca não puder sair coisas que abençoam o nosso país, então fique em silêncio. Fique em silêncio. Se você for abrir a boca, libere palavras de esperança, libere palavras de bênção, de cura para a nossa nação. Pare de praguejar contra o nosso país. Você é fonte de bênção. Você é povo de Deus. Você é luz. Você é sal da terra. Seja uma voz profética para o nosso país. Seja um denunciador, através das suas atitudes, contra as corrupções. Não vai naquela... eu vou em quem roubar menos. Em nome de Jesus. Essa não é uma linguagem nossa. Em nome de Jesus. Vamos orar para que todo o principado da corrupção da nossa nação caia por terra. E que a igreja se ergue com responsabilidade social, com compromisso, com uma integridade em sua cidadania. Que nas próximas gerações nós tenhamos mais magistrados, mais desembargadores, mais legisladores, mais executivos, que vai reger a nação, não favorecendo unicamente os cristãos. Nós precisamos de governantes para reger a nação de maneira justa, de maneira que glorifique a Deus.
Nós precisamos orar para que a nossa arte seja purificada e que seja uma arte que glorifique a Deus. Que todos os setores do nosso país seja de fato tocado por Deus. Vamos orar? Ore nesse momento pelo seu país. Se você puder levantar suas mãos, se você puder, vamos orar pelos 4 cantos do país. Vamos lá? Cada um ora, levante as mãos aqui para frente, outros para trás, outros para o lado, à direita e à esquerda. Vamos cobrir o nosso país com oração. Gente, há muita gente orando pelo nosso país, há muita gente orando pelo Brasil. Vamos nos unir a eles. Ore para que caia por terra todo espírito de corrupção. Todo espírito de corrupção. Que Deus traz um despertamento a esta nação, lucidez para decidir essas eleições, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Jesus, nós oramos, Pai, nós oramos. Nós oramos, Jesus, nós oramos, Jesus, nós oramos. Tenha misericórdia, Jesus. Levanta esta nação das cinzas, meu Deus. Levanta essa nação das cinzas. Em nome de Jesus, Deus. Quantas mentiras, quantas manipulações caiam por terra. Em nome de Jesus. Que o engano não prevaleça. Que o engano não prevaleça. Que o engano não prevaleça. Pai, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Oh Deus, nós estamos cansados, Deus. Nós estamos cansados, Pai. Mas é verdade que as responsabilidades são nossas. Então traz lucidez ao povo brasileiro. Traz lucidez, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que nessas eleições, que não sejam elegidos corruptos, manipuladores, aproveitadores, sugadores do povo. Em nome de Jesus. Que não sejam eleitos, Pai, os promotores da tragédia, da destruição. Em nome de Jesus. Estende as tuas mãos. Estende as tuas mãos. Onde houver, Pai, um cidadão comprometido com a justiça, oh Deus, estende as tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.